Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Alessandra Bueno, vocês já me conhecem. Eu sou professora de inglês de vocês e também professora coordenadora de área, no caso, área de linguagens, né? É o que nós chamamos de PCA. Então, eu queria colocar para vocês aí o que nós de linguagens iremos trabalhar no nosso projeto. Então, vamos relembrar qual é o tema do nosso projeto. O tema do nosso projeto é conflitos mundiais, tá? Então, dentro desse tema, nós vamos trabalhar muitas disciplinas, tá? Eu estou aqui para representar as disciplinas da área de linguagem. Então, quais são elas? Português, inglês, arte e educação física. E agora nós temos também a professora de sala de leitura, que também faz parte da nossa área, tá? Então, todos nós vamos trabalhar dentro desse tema que se chama conflitos mundiais. E o que nós escolhemos para trabalhar como subtema aí, como segundo tema, em conflitos mundiais? Escolhemos o Diário de Anne Frank, que já é conhecido de vocês, que já é algo que vocês já estão aí meio que já entendendo, já sabendo, já estudaram. Alguns estudaram, mas não se lembram, outros já acabaram de ler o PDF. Então, o que nós vamos pedir para vocês em linguagens, tá? Então, vocês vão saber aqui através desse vídeo o que a professora de português quer de vocês, o que o professor de arte quer de vocês, educação física, inglês, o que a professora de sala de leitura quer de vocês nessa primeira atividade do nosso projeto, tá? Então, é a primeira atividade, então nós vamos ter aí alguns dias para trabalhar esse tema, tá? Então, esse é o nosso primeiro projeto, nós vamos trabalhar com outros projetos, mas esse é o nosso primeiro. Então, esse primeiro projeto se chama Conflitos Mundiais e agora nós vamos conhecer o que os professores querem de vocês, tá bom? Os professores da área de linguagens. Vamos lá. Então, aqui nós temos os professores que vocês já conhecem, né? Então, acho que é legal eu falar também quem são os nossos professores. Os professores de ensino fundamental de português, nós temos a Rosângela e nós temos a Sandra, tá? Como professores de ensino fundamental, tá? E nós temos a professora de sala de leitura para dar esse apoio para as professoras de português e em tudo que vocês precisarem também, tá? Aí nós temos também o professor Osias, que ele é de português, mas ele é do ensino médio, tá? Então nós temos o Tito, que vocês conhecem, que é o nosso professor de arte, nós temos o Rodolfo, que é o nosso professor de educação física, então vocês conhecem bem esses professores. E eu, claro, sou professora de inglês, de todas as séries, menos do primeiro e do segundo, que é a nossa professora Rosângela, que dá inglês para eles, tá bom? Então, vamos lá. Então, quais são as exigências da nossa área? O que a gente vai querer de vocês nesse primeiro momento, tá? Então, antes de tudo, antes da professora de história trabalhar alguma coisa, antes da professora de química trabalhar alguma coisa, antes do professor de arte trabalhar alguma coisa, nós temos que garantir que vocês saibam quem é Anne Frank e qual foi a história dela. Nós temos que garantir isso. Então, como que a gente garante isso? Né? A gente garante através da leitura, através de vídeos, através de documentários. A gente quer fazer com que vocês entendam para depois os outros professores conseguirem pedir o que eles quiserem, porque vocês já sabem da história, tá? Então, a área de linguagens é a nossa área de português, né, que a gente tem como base. Então, claro que nós iríamos pedir a leitura, né? Então, você já vem lendo o Diário de Anne Frank através de HQ, que é um meio muito interessante de leitura, muito mais fácil, muito mais divertido, porque tem ilustração, tem ali uma maneira divertida de leitura, não é tão cansativo, né? Então, as professoras já andaram distribuindo esse PDF para vocês. O que nós vamos pedir, então? Que vocês releiam. Então, você vai dizer, mas eu já li. Então, você vai reler, tá? Vai reler, porque agora a situação é diferente. Você vai ter que ler muito mais minuciosamente. O que significa isso? Com mais detalhe. Você vai ter que ler sabendo exatamente os detalhes do que aconteceu, que é justamente para que você não faça feio nas outras matérias, nas outras disciplinas. Então, você vai ler com mais cuidado,
tá? Então, você vai ler no detalhe. Então, o que vai acontecer? Aquele que não leu, vai ler, vai ter a oportunidade de ler. Quem leu, mas não se lembra tanto, vai ter a oportunidade de relembrar. E quem já sabe tudo, vai ler no detalhe, tá? Vai entender no detalhe a história da Anne Frank. Então, primeiro, a base de todas as nossas disciplinas da área de linguagens, nós queremos a leitura do PDF, tá? E nós vamos distribuir também um documentário que vai ajudar a amarrar toda a história e ajudar vocês na compreensão, tá? Então, vamos lá. Então, a professora de português, ela pediu que vocês lessem com todo cuidado a HQ enviada em PDF. E vocês vão ler como? Vai ler com total foco, vai ler ali entendendo dos personagens, você vai ler entendendo do espaço, você vai ler entendendo de todo o enredo, o clímax, tudo que for referente à história de Anne Frank. Você vai ler com esse cuidado, é isso que a professora de português quer de vocês, tá bom? Então, uma leitura focada nos personagens, no andamento da história, no clímax, é isso que ela quer. E também quer que vocês tenham um olhar para o diário. Então, observa que hora, né, que a Anne pega o diário para poder escrever alguma coisa, né? Como que é esse diário? É um caderno? São folhas soltas? Como que ela faz esse diário? Qual é a confecção desse diário? Observa o diário, tá? Então, vocês vão observar toda a narrativa da história e com esse olhar para o diário, tá? Então, português é isso. Foco na leitura, foco no diário, foco na narrativa, tá? Na história em si. O professor de inglês, no caso sou eu, a professora, eu vou pedir também que vocês leiam bastante e eu vou pedir para o ensino fundamental, e agora aí eu tô falando dos sextos até o nono, que vocês leiam com todo cuidado. Eu quero que vocês entendam a história, eu quero que vocês observem a família. Quem são os familiares da Anne Frank? Quem são as pessoas que estão ali junto com ela? Então, nós vamos trabalhar essa family members, que são os membros da família da Anne Frank. Nós vamos também observar as cenas principais. Então, onde se dá o momento, qual é o momento em que a história fica interessantíssima, né? Então, é o clímax. Eu quero que vocês observem essas cenas importantíssimas, né? Cruciais da história da Anne Frank. Eu quero também que vocês observem o que é que ocorre na história, né? Eu quero que vocês observem as situações que foram desagradáveis para a vivência da Anne Frank. Eu quero que vocês tenham esse olhar, tá bom? O ensino médio, eu já vou pedir que vocês tenham um olhar de relação, um olhar que faça relações, né? Que vocês conseguem fazer essa relação de a realidade da Anne Frank e a realidade nossa, por exemplo. Eu quero que vocês observem questões de xenofobia, as questões da intolerância, do preconceito. Então, de alguma forma, nós conseguimos fazer esse comparativo entre a realidade da Anne, que isso tudo passou sim na vida dela, ela sentiu isso tudo, e também na nossa realidade. Então, é legal que vocês leiam a HQ, tá? Que vocês vão ler com todo esse detalhe, e eu também vou pedir para que vocês já façam, né, enquanto leem, essa relação entre nossa realidade e a realidade dela. Eu quero que vocês pensem se ainda nós vivemos de uma maneira parecida, tem alguns elementos que podem ser relacionados à nossa realidade, nossa sociedade. Então, vão lendo e vão fazendo esses encaixes, tá? O que eu vou pedir para vocês em arte? Vocês vão ler, claro, né? Porque nós acabamos de falar, vocês estão vendo que nós estamos enfatizando bem a leitura, né? Então, vocês vão ler o PDF em HQ, isso para fundamental e médio, tá? Vocês vão ler e vocês vão observar em arte, né? Isso em fundamental e médio também, qual é a produção da HQ, como que faz uma HQ? Então, vocês vão verificar aí as falas, como que elas são produzidas. Nós temos os balões,
quais são os balões de fala, quando alguém vai narrar uma história, como que aparece a narrativa ali, a pessoa que está narrando, onde aparece numa HQ? Como que se faz isso? Como se faz para ilustrar isso tudo, né? Então você vai observar os personagens, você vai observar como se faz essa narração, a ilustração, o modo de leitura, né? Então tem um processo de leitura, começa no primeiro, no segundo quadradinho, então tudo isso são características da HQ. Então o professor Tito quer que vocês olhem para isso, tá? Leiam, entendam da história e vejam como é que uma HQ é produzida, todos esses elementos, tá bom? O professor de educação física, ele quer que vocês leiam, se interem ali da história da Anne Frank e que vocês observem como que a Anne se distraía, como que ela fazia. Será que no diário menciona algo sobre brincadeira? Como que ela fazia para se distrair, tá? Então, pensem em como ela fazia, qual era o elemento de distração dela, como que ela fazia para poder tirar o foco dessa realidade que ela vivia, tá? Então, eu quero que vocês leiam, o professor pediu para vocês lerem a HQ e pensassem ali, ele quer que você pense em como a Anne Frank fazia para distrair. Será que aparecem brincadeiras? Aparecem jogos? Você vai ter que ler no detalhe para ver se isso aparece, tá? A professora de sala de leitura, que é a professora Edna, ela pediu para que vocês tivessem um olhar minucioso no detalhe para os personagens, tá? Como cada um atuava, qual era o posicionamento da Anne, dos familiares dela, a questão do espaço, qual era o espaço em que se passava a história da Anne Frank, onde era? Era na casa? Em que momento isso tudo acontecia? Em que tempo? Era durante a Segunda Guerra? Então você vai entender do personagem, do espaço, do tempo e do clímax. O que era o clímax? Onde a história começa a ficar interessante. Então ali você vai observar todos esses elementos na hora da leitura e na hora de assistir os documentários, tá? Então ali é interessante, é legal que vocês podem fazer o seguinte: enquanto vocês vão fazendo a leitura, tem aqueles que já gravam de primeira, já conseguem entender e tá tudo ok. E tem aqueles que precisam anotar. Então, você vai perceber a sua necessidade, tá? O mais interessante é que você grife, que você faça suas anotações, porque olha o tanto de coisa que nós pedimos para que você verifique. Então, é interessante você escrever, tá lendo, chamou atenção alguma coisa? Escreva para não perder a informação, porque todas as informações que você conseguir da leitura e de assistir ali os documentários é que vai ser totalmente usado nas outras disciplinas, tá? Então, isso é muito importante, a gente fazer direitinho essa base de conhecimento da Anne Frank para a gente poder dar o passo para as outras matérias, tá bom? Então, linguagens, ele traz essa atividade como primeira atividade, né? Que é a leitura e fazer com que vocês tenham total entendimento do que foi a vida de Anne Frank, tá? Então, façam as anotações que vocês precisam, nos comuniquem, entrem em contato com a gente, nós temos ali o WhatsApp que você pode estar falando com a gente, a professora de sala de leitura dá o total apoio para os alunos com alguma dificuldade em português e nas outras disciplinas, ela pode estar ajudando vocês. Procurem a gente, tá? Não deixem de perguntar, até porque nós vamos querer saber se você entendeu. Então, ali, a gente pode fazer, por exemplo, uma live, a gente pode colocar algumas questões para sentir que vocês leram, tá? Então, agora é o momento de focar, nós vamos precisar focar muito e entender de fato, não vai dar mais para ficar só falando o que entendeu e na verdade não entendeu, tá? Então nós vamos cobrar isso de vocês, que é para vocês fazerem bonito em matemática, em geografia, história, química, física. Então nós vamos garantir isso, tá? Através da leitura e do documentário que nós vamos passar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham ficou alguma coisa que não foi explicado direito,
procurem a gente, tá? Esse vídeo, eu tive que fazer como uma representação da nossa área devido aos acontecimentos que tivemos ontem em relação à nossa live. Era para ser uma live, mas por motivo de segurança, nós preferimos fazer um vídeo explicativo e eu acredito que vai atender da mesma maneira, tá? Quando nós tivermos a oportunidade, nós faremos uma live para a gente poder integrar todos esses assuntos que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, qualquer dúvida, procurem o professor de vocês de linguagens, eu tô aqui para ajudar vocês. Não fiquem sozinhos nessa, nós estamos juntos nesse projeto, professores, alunos e direção, tá bom? Então, podem contar comigo. Um beijo para vocês, um abraço. Estamos todos com saudade de vocês. Beijos.